O México é um narco-estado. Os cartéis dominam grande parte do território, ocupam cargos importantes no alto escalão do poder e possuem mais poder de fogo do que o próprio exército. Mas e quanto ao Brasil? Os territórios tomados por facções e o grande poder de fogo delas também fazem de nós um narco-estado? Coloque o seu fone de ouvido e vem comigo que a gente vai entender melhor isso aí. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala em narco-estado, a gente está falando de uma ou mais organizações extremamente poderosas, tá? E ela tem uma influência e uma força tão grande que é capaz de inibir qualquer ação do Estado. Então, para entender melhor isso aí, a gente vai entender primeiro alguns argumentos aqui. O crime organizado ele já movimenta cifras comparáveis às das maiores empresas do país. Isso quer dizer o quê? Só em 2024, o narcotráfico, junto com outras atividades ilícitas, né, garimpo ilegal, tráfico de drogas, enfim, eles faturaram mais de 145 bilhões de reais. E esse valor ele colocaria as facções facilmente entre as 10 maiores empresas do Brasil. 145 bilhões é muito, muito, muito dinheiro. Essas facções elas já dominam setores como combustíveis, tabaco, ouro e até bebidas, né, do setor de bebidas. E em todos esses setores a gente está falando de milhões de reais, né? Só em combustível o PCC movimentou, se eu não me engano, 60 milhões de reais. E essas facções elas movimentam muito, muito, muito dinheiro. No campo jurídico, a situação é ainda mais preocupante, né? Falando novamente de 2024, o STJ ele concedeu mais de 10 mil habeas corpus a condenados ou investigados por tráfico de drogas, né? E isso fortalece muito as facções, porque isso causa uma sensação de impunidade e sensação de força para elas muito, muito grande. Imagina você ter um camarada da sua facção preso, você saber que ele vai ser solto porque a lei é falha e isso te fortalece. Você não precisa nem fazer força para soltar aquele cara da cadeia, né? Mas mesmo assim, com esses argumentos aqui que eu acabei de expor, né, de infiltrado na política, no setor financeiro, nas grandes corporações, o tamanho do faturamento deles, dá pra gente cravar que o Brasil é um narco-estado? Vamos com calma, tá? Vamos com calma. Inclusive, vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal, que é para eu entender que você chegou até aqui para eu poder continuar fazendo conteúdo. Valeu? Então vamos voltar, por exemplo, do México. O México, os cartéis de drogas do México, eles têm cerca de 250 mil homens, tá? Isso é muita gente, tá? Isso, inclusive, é um número maior do que muitas forças armadas ao redor do mundo aí, tá? E não é só de número que a gente está falando, não. O armamento que eles usam não é o armamento ferrado, quebrado, igual a gente vê por aí em outras organizações, não. São armamentos bons, novos, que chegam na caixa para eles. Eles têm base, eles têm tanques, eles têm aeronaves, eles têm tudo, né? Então, uma organização extremamente poderosa, extremamente numerosa, né? E a influência deles é tanta, a influência deles no governo é tanta, que quando a população ou os Estados Unidos estão apertando o cerco em cima deles, o próprio governo dá um jeito de prender alguém. Por exemplo, o cartel de Sinaloa, que é o maior cartel e mais famoso do México, tinha o El Mayo como o maior chefão, né? Primeiro era o El Chapo, depois virou o El Mayo. Ele estava solto e os dois filhos do El Chapo, que são os dois Chapitos, né? Eles estavam presos. O que o governo fez? O governo negociou a prisão do El Mayo, em troca, eles soltaram os dois filhos do El Chapo. E é assim que funciona. Porque quando o cerco está apertando, eles fazem essa negociação só para os nervos se acalmarem, né, para a poeira baixar, para eles voltarem às atividades dele. Isso quer dizer que a única alternativa para o governo mexicano restabelecer a ordem dentro do país é soltar o chefão. Né, a gente viu recentemente a morte do El Mencho, né, o caos que virou o México, todo mundo brigando, aeroporto sendo atacado, várias cidades sendo atacadas. E quando acontece a prisão de um chefão de algum cartel, é isso que o governo tem que fazer. Porque vai todo mundo pra rua, vai todo mundo quebrar as coisas, vai todo mundo quebrar tudo, atacar aeroporto, atacar supermercado, atacar hospital, atacar ônibus, a linha pública. Aí o governo mexicano, para poder restabelecer a ordem, o que eles fazem? Eles soltam.
aí a paz volta novamente. E o México é um lugar que o tráfico de drogas ele tá infiltrado em tudo, em tudo, em tudo. Aí você pode falar assim pra mim: ah, mas no Rio de Janeiro o pessoal anda armado, no Rio de Janeiro tem assalto em tudo quanto é lugar, no Rio de Janeiro acontece isso. Cara, o Rio de Janeiro não chega perto do que é o México, tá? O Rio de Janeiro, gente, não há comparação do Rio de Janeiro com o México, tá? O Rio de Janeiro é um parque de diversões, tá? É um galho podre perto do que é o México em relação ao tráfico internacional e influência nas altas castas do governo. Como eu falei, o armamento que a gente vê chegar no Rio de Janeiro lá para os traficantes é aquele parafal quebrado, é um AK-47 todo remendado, de segunda, terceira, quarta, quinta mão. No México, não é assim. No México, o cara recebe armamento na caixa, uma Colt, uma M4, um HK-416, na caixa, os armamentos mais modernos do planeta. Entendeu? E o tráfico de drogas no México tá em tudo quanto é lugar, na mochila da criança que vai para a escola, até os grandes ministérios lá do México. E no Rio de Janeiro, a gente ainda vê a polícia entra na favela. Recentemente teve a operação aí que neutralizou mais de 100 traficantes do Comando Vermelho, né? E o número de abatidos é sempre mais de bandidos do que de policiais. Isso no Rio de Janeiro, né? No México, ao contrário, a polícia ela não entra nos territórios dos cartéis, mas nem por um decreto, porque eles sabem que vai morrer muita gente, vai morrer muito policial e muito soldado. Então, eles não entram lá e é meio que um acordo do governo com os cartéis para poupar vida, né? E a gente sabe que aqui no Brasil as facções elas também dominam territórios, elas cobram taxa de gás, de luz, de água, de comércio, elas decidem quem vai abrir comércio, quem não vai, quem vai ter comércio, quem não vai, qual a internet vai ser, né? Eles botam bloqueadores de sinal, expulsam pessoas de casa, né, para eles poderem ocupar, né? Eles estão sim infiltrados na política. E aí a gente volta na pergunta do início do vídeo. Com todos esses argumentos que eu dei aqui, a gente pode cravar que o Brasil é um narco-estado? Não. O Brasil não é um narco-estado ainda, tá? Porque a gente ainda tem o combate, ainda tem pessoas que combatem, a gente sabe que é errado. O PCC e o Comando Vermelho, eles não influenciam diretamente a política do Brasil. A gente sabe que tem uma certa influência, mas não é plena igual é no México. Eu estou dando exemplo do México porque é um narco-estado comprovado, tá? Mas o Brasil não é um narco-estado ainda. Mas se continuar do jeito que tá, pelo andar da carruagem, não vai demorar muito pra gente virar um narco-estado não, tá? A infiltração na política, a infiltração do PCC na Faria Lima, o pessoal dando cada vez mais habeas corpus pros traficantes e pros condenados por tráfico de drogas, né? Se continuar assim, a gente não vai demorar a virar um narco-estado, tá? Mas ainda, a minha opinião é que a gente ainda não é um narco-estado, mas a gente está caminhando a passos muito largos para que isso de fato aconteça. E o dia que acontecer vai ser um Deus nos acuda, porque o Brasil não tem defesa, o nosso exército é pobre e tem pouco investimento e nossa polícia, infelizmente, não tem retaguarda jurídica nenhuma. Então, infelizmente, quando a gente de fato virar um narco-estado, não vai ter muito o que a gente fazer, tá? Pessoal, esse foi o vídeo, essa foi a minha análise, tá bom? Deixa seu like, comenta aqui embaixo a sua opinião e diz aí se a gente é sim um narco-estado ou não, tá bom? Dê ideias de temas aí nos comentários, tá bom? Que aí eu trago conteúdo pra vocês pra gente conseguir se enganjar melhor aqui, beleza? Valeu, fui!